A Revolução dos Bichos, capítulo 6, parte 2. Foi mais ou menos nessa época que os porcos se mudaram de repente para a casa da fazenda e passaram a morar lá. Os animais pareciam se lembrar novamente que uma resolução contra isto havia sido aprovada nos primeiros dias e novamente Berro conseguiu convencê-los de que este não era o caso. Era absolutamente necessário, disse ele, que os porcos, os cérebros da fazenda, tivessem um lugar tranquilo para trabalhar. Também era mais adequado à dignidade do líder, pois nos últimos tempos ele havia começado a se referir a Napoleão como líder, viver em uma casa do que em uma simples pocilga. No entanto, alguns dos animais ficaram perturbados quando souberam que os porcos não só comiam suas refeições na cozinha e usavam a sala de visitas como sala de recreação, mas também dormiam nas camas. Golias se acalmou com o Napoleão está sempre certo, como sempre. Mas Esperança, que achava que se lembrava de uma decisão definitiva contra as camas, foi até o final do celeiro e tentou decifrar os 7 mandamentos que estavam inscritos ali. Não conseguindo ler mais do que algumas letras específicas, ela foi buscar Muriel. Muriel, disse ela, leia para mim o 4º mandamento. Não diz algo sobre nunca dormir em uma cama? Muriel leu com alguma dificuldade. Diz: nenhum animal deve dormir em uma cama com lençóis, ela anunciou finalmente. Curiosamente, Esperança não se lembrava do 4º mandamento mencionar lençóis. Mas como estava ali na parede, devia ser assim. E Berro, que por acaso estava passando por ali neste momento, acompanhado por 2 ou 3 cães, foi capaz de colocar todo o assunto em perspectiva. Vocês ouviram então, camaradas, disse ele, que nós porcos agora dormimos nas camas da fazenda. E por que não? Vocês não supuseram certamente que alguma vez houve uma decisão contra as camas? Uma cama significa apenas um lugar para dormir. Uma pilha de palha em uma baia é uma cama, quando se para pensar. A regra era contra os lençóis, que são uma invenção humana. Tiramos os lençóis das camas da fazenda e dormimos entre cobertores. E olha, são camas muito confortáveis, mas não mais confortáveis do que precisamos, posso dizer-lhes, camaradas, com todo o trabalho intelectual que temos que fazer hoje em dia. Vocês não nos roubariam o nosso descanso, não é, camaradas? Vocês não deixariam que ficássemos cansados demais para cumprir nossas obrigações? Com certeza nenhum de vocês deseja ver Jones de volta, não é? Os animais confirmaram imediatamente que não queriam, e não se falou mais nada sobre os porcos dormindo nas camas da fazenda. E quando alguns dias depois foi anunciado que a partir de agora os porcos se levantariam 1 hora mais tarde pela manhã do que os outros animais, ninguém reclamou. No outono, os animais estavam cansados, mas felizes. Eles tinham tido um ano difícil, e após a venda de parte do feno e do milho, o estoque de alimentos para o inverno não era abundante, mas o moinho de vento compensava tudo. Agora a construção estava quase na metade. Após a colheita, houve um período de tempo claro e seco e os animais trabalhavam mais do que nunca, achando que valia a pena arrastar blocos de pedra o dia inteiro, se ao fazer isso eles pudessem levantar mais um pouco as paredes da construção. Golias até saía à noite e trabalhava por 1 ou 2 horas sozinho à luz da lua cheia. Em seu tempo livre, os animais andavam em volta do moinho semi-pronto, admirando a força e perpendicularidade de suas paredes e maravilhando-se com o fato de que foram capazes de construir algo tão imponente. Apenas o velho Benjamin se recusava a ficar entusiasmado com o moinho, embora, como de costume, ele não dissesse nada além do comentário misterioso de que os burros vivem muito tempo. Chegou o mês de novembro, com os ventos raivosos do sudoeste. A construção teve que parar porque agora estava muito úmido para misturar o cimento. Finalmente, chegou uma noite em que o vendaval foi tão violento que as instalações da fazenda balançaram sobre suas fundações e várias telhas foram arrancadas do telhado do celeiro. As galinhas despertaram em terror, porque todas haviam sonhado simultaneamente que ouviam uma arma disparar ao longe. Pela manhã, os animais saíram de suas baias para descobrir que o mastro da bandeira havia sido derrubado e um olmo no pé do pomar havia sido arrancado como se fosse um rabanete. Eles tinham acabado de perceber isso
quando um grito de desespero saiu da garganta de cada um dos animais. Todos viram algo terrível. O moinho de vento estava em ruínas. Eles se precipitaram rapidamente para o local. Napoleão, que quase nunca saía para caminhar, correu à frente de todos eles. Sim, lá estava o moinho, fruto de todas as suas lutas, levado às suas fundações. As pedras que haviam quebrado e carregado tão laboriosamente estavam espalhadas por toda parte. Incapazes de falar a princípio, eles ficaram olhando em luto para o monte de pedras caídas. Napoleão andava de um lado para o outro em silêncio, ocasionalmente cheirando o chão. Sua cauda se enrijeceu, se torcendo bruscamente de um lado para o outro, sinal de intensa atividade mental. De repente ele parou, como se tivesse tomado uma decisão. "Camaradas", disse ele silenciosamente, "vocês sabem quem é o responsável. Por isto, vocês sabem quem é o inimigo que veio na noite e derrubou nosso moinho de vento? Bola de Neve", ele bramiu repentinamente com uma voz de trovão. Bola de Neve fez isto, em pura maldade, pensando em atrasar nossos planos e vingar-se de sua desonrosa expulsão. Este traidor rastejou até aqui sob a cobertura da noite e destruiu nosso trabalho de quase um ano. Camaradas, aqui e agora eu pronuncio a sentença de morte de Bola de Neve. Ofereço uma ordem herói animal, segunda classe, e meio alqueire de maçãs a qualquer animal que o leve à justiça. Um alqueire cheio para qualquer um que o capturar. Com vida. Os animais ficaram mais do que chocados ao saber que Bola de Neve poderia ser culpado de tal ação. Houve um grito de indignação e todos começaram a pensar em maneiras de capturar o Bola de Neve se ele voltasse algum dia. Quase imediatamente as pegadas de um porco foram descobertas na grama, a uma pequena distância do monte. Elas só podiam ser rastreadas por alguns metros, mas pareciam levar a um buraco na sebe. Napoleão farejou profundamente a região e pronunciou que as pegadas eram de Bola de Neve, e afirmou que, na sua opinião, Bola de Neve provavelmente tinha vindo da direção da fazenda Foxwood. "Chega de atrasos, camaradas!" gritou Napoleão, quando as pegadas haviam sido examinadas. "Há trabalho a ser feito. Vamos começar a reconstruir o moinho de vento nesta manhã mesmo, e vamos construir durante todo o inverno, chuva ou sol. Vamos ensinar a este miserável traidor que ele não pode desfazer nosso trabalho tão facilmente. Lembrem-se, camaradas, não deve haver alteração em nossos planos. Eles devem ser realizados no prazo. Avante, camaradas! Viva o moinho de vento! Viva a fazenda dos animais!" Esse foi o 6º capítulo. Caso tenha gostado, peço que me siga e curta para me apoiar. E para que você não fique de fora dos próximos episódios e dos futuros audiolivros disponíveis por aqui. Até breve e um grande abraço.